Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite, aqui estudando a respeito do tema Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamentos. Com a nossa última devocional, nós encerramos então o nosso estudo sobre o derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre os ímpios que blasfemaram do seu nome e perseguiram a sua igreja. Nós vimos aqui que os remidos não sofrerão esses juízos. Especificamente, o 6º flagelo, ele traz a destruição total. E o 7º flagelo, ou seja, a 7ª taça, traz a extinção total. Com o derramamento do 7º flagelo, o tempo Cronos e a história são substituídos pela eternidade. O 7º flagelo é o resultado antecipado do julgamento de Deus sobre a Babilônia, ou seja, a sede de todo o poder da besta, e os detalhes desse julgamento, eles aparecem lá no capítulo 17 e no capítulo 18. Resumindo, o 7º flagelo, a 7ª taça, traz o julgamento final e o fim de todas as coisas. Mostra-nos o total desespero dos ímpios naquele dia, ao mesmo tempo em que exalta o triunfo, a gloriosa e definitiva vitória de Cristo Jesus e da igreja. Os reinos deste mundo cairão, os inimigos de Cristo e da igreja serão para sempre vencidos. Concomitantemente ao derramamento da 7ª taça, diz o texto sagrado que João ouviu uma grande voz que saiu do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Apocalipse 16, verso 17. Nossa devocional de hoje, já quase chegando ao final das nossas devocionais aqui no livro do Apocalipse, nós começaremos a nossa última série de 7, a saber, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. E a primeira delas que nós estudaremos aqui encontra-se aí no Apocalipse capítulo 1, versículo 3, e diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e aqueles que guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Palavras desta profecia referem-se à palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, descritos no versículo 2 deste mesmo capítulo 1, que João, fielmente, sob inspiração do Espírito Santo de Deus, testemunhou. A palavra de Deus expressa aqui no livro do Apocalipse é o testemunho da eficácia da obra de Jesus Cristo e da sua segunda vinda, registradas pelo apóstolo João com a intenção de encorajar e consolar a igreja de Cristo Jesus. Assim, nós podemos dizer que o livro do Apocalipse é a palavra final de Deus para o homem, o ponto culminante da revelação divina. A sua escrita marcou a conclusão do cânon das Escrituras. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E o seu âmbito de aplicação abrange toda a história da redenção. Apocalipse 1, versículo 19. Portanto, é imperativo que os crentes prestem atenção diligente nas verdades que este livro contém. Como o apóstolo Pedro, João também sabia que não há como ser consolado, encorajado, fortalecido e corrigido, senão pelo crescimento no conhecimento do Evangelho. Na visão de todo o Novo Testamento, a melhor maneira, aliás, a única maneira de se manter firme na fé genuína e verdadeiramente agradar a Deus é por meio do crescimento genuíno, do pleno conhecimento de Deus, o Deus do Evangelho. Por isso, todos os dias, o cristão verdadeiro precisa lembrar do Evangelho, crescer no Evangelho e perseverar na promessa do Evangelho. Este é o eterno segredo de Deus para uma vida vitoriosa. Na Bíblia, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos a palavra de Deus e lá nós encontramos
todas as condições necessárias para podermos viver uma vida vitoriosa e, ao mesmo tempo, uma vida que agrada ao Senhor. Pela Bíblia, nós descobrimos que Deus já proveu tudo. Muitas vezes, Deus não nos dá tudo o que queremos, mas sempre nos dá tudo de que precisamos, principalmente para vivermos uma vida que agrada a Ele. Precisamos tomar posse das grandiosas e preciosas promessas que estão entesouradas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a única maneira de desfrutarmos delas é por meio do pleno conhecimento da Palavra de Deus. O profundo e genuíno conhecimento do Evangelho é o único caminho para nós verdadeiramente tomarmos posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz para nós. Esse conhecimento é tão importante que o próprio Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. É nesse sentido que Jesus Cristo aqui no Apocalipse disse: bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes, ou seja, bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras que estão escritas neste livro, porque o tempo está próximo. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos 3 verbos: ler, ouvir e guardar, ou seja, obedecer. São 3 verbos no modo particípio, no tempo presente e na voz ativa, o que significa uma ação determinada, proativa, presente e continuada, de hoje até a volta de Jesus. O crente precisa ler, ouvir e obedecer às verdades ensinadas no livro do Apocalipse e no restante das Escrituras. Na verdade, ler, ouvir e praticar as palavras da Bíblia Sagrada deve ser o modo de vida de todo crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro precisa imitar o salmista no Salmo 119. Versículo 47, o salmista disse: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Versículo 97, ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No verso 113 ele diz: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. No verso 127 ele diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. E no verso 163 ele diz: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Mas aqui no nosso texto tem um detalhe muito interessante que a gente precisa observar. O primeiro verbo está no singular, os 2 outros no plural. Aquele que lê, singular; aqueles que ouvem e guardam, plural. Isto descreve o culto cristão nos primeiros séculos, ou seja, era a prática daqueles primeiros irmãos, quando se reuniam, a leitura, eles faziam então a leitura pública das Escrituras. Naquela época não existiam cópias das Escrituras para todas as pessoas. Normalmente era uma cópia para cada comunidade. E alguém, uma pessoa, se dispunha, se voluntariava para ler as Escrituras publicamente em voz alta. E os outros ouviam e guardavam. É assim que o texto está se referindo. Portanto, na realidade, nós temos aqui não 3, mas 2 classes de pessoas: aqueles que liam e aqueles que ouviam e que obedeciam. E a Bíblia diz que esses são bem-aventurados, são felizes. Nós podemos aprender dessa bem-aventurança que ler e ouvir a palavra de Deus no nosso idioma é um privilégio e obedecê-la é um dever. Não há, na realidade, autêntico cristianismo naquele que lê e ouve e se esquece, ou naquele que deliberadamente desobedece. Todo privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade. E o privilégio de ler e ouvir traz consigo a responsabilidade de obedecer. Principalmente porque o tempo está próximo. Tempo aqui é Kairos, ou seja, é uma referência ao juízo final, à volta de Jesus. A igreja primitiva, ela vivia na expectativa iminente da volta de Jesus. E é por isso que, como aqueles primeiros irmãos, nós também hoje temos a necessidade de nos manter atentos e obedientes. E isto só é possível
por meio da leitura, ouvindo a palavra e principalmente praticando a palavra. Só é possível por meio do crescimento genuíno no Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe sua casa e nós possamos desfrutar desta bem-aventurança de ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.